Eu acredito que vocês, assim como eu, principalmente se você clicou aqui nesse vídeo, você tem a curiosidade, né, de aprender muitas coisas, mas muitas vezes não tem o dinheiro necessário ou já passou muitas vezes por isso na vida e teve que desenvolver a habilidade de conseguir aprender as coisas sozinho. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como desenvolver essa habilidade autodidata, né, para que vocês consigam aprender qualquer coisa sozinhos de casa, tá bom? Então se inscreva aí no canal e vamos lá pro conteúdo do vídeo. Muitas pessoas, assim como eu, no mundo, né, principalmente pessoas da minha idade, entre os 23 e 30 anos, elas foram crescendo na onda da internet, né? Quando a gente se deu por gente, né? Quando a gente começou a crescer um pouco mais e ter uma opinião própria curiosidade, veio a internet para suprir toda essa necessidade, né? A gente não precisa mais de um intermediário entre nós e a informação, além da internet. Qual o maior problema das pessoas hoje? Qual o problema das universidades de hoje, né? Dos métodos tradicionais de aprendizado? É que a informação ela já está pronta ali por uma pessoa que já desenvolveu isso há muito tempo, uma pessoa que não tem a visão de quem está aprendendo. Pelo motivo de quem já aprendeu isso há muito tempo e provavelmente está ensinando isso há muito tempo, a pessoa acaba que não tem a visão de quem está aprendendo ali no momento. Tem um conceito muito importante para quem é autodidata, né? Para você ser autodidata, você não pode apenas receber informações de forma passiva. Você tem que receber as informações de forma ativa. Mas o que é isso? De forma passiva é como, por exemplo, você vai para uma universidade, tá? Você vai para uma universidade, você senta na cadeira da sala de aula na universidade e vai só recebendo a informação de forma passiva e não aplica nada daquilo ali. O autodidata, ele é uma pessoa que ele vai receber a informação primeiro, né? Ele vai aplicar o que ele aprendeu para que ele consiga ter essa habilidade. Então, o autodidata nada mais é do que uma pessoa que aprende, pesquisa um pouco mais e aí aplica tudo o que aprendeu e assim vai melhorando cada vez mais o processo de aprendizagem e a habilidade a qual ele se propôs a aprender. Não é de um dia para outro que você vai se tornar um autodidata, tá? Aprendendo, vendo, por exemplo, tutoriais. Isso é um processo bem longo ao qual você precisa se adaptar e se esforçar cada vez mais para que você não deixe os detalhes passar, tá? Então, muito importante que você observe tudo com muito cuidado, anote passo a passo e para que você também pratique esse músculo do aprendizado meio que solitário, né? Utilize a internet para que você consiga desenvolver essa habilidade. Eu vou precisar dar um exemplo para vocês, tá? E para mim foi sobre aprender inglês. Inclusive, se você quer ver o vídeo como eu aprendi inglês, tá aqui no card. Eu nunca lembro se é desse lado ou desse aqui. Como é que eu desenvolvi um método para aprender inglês? Eu olho sempre, quando eu vou iniciar um aprendizado de alguma coisa, eu sempre olho para o final, né? O conceito do final. Para aprender um novo idioma, o que é que eu vou precisar fazer? Como é que eu vou desconstruir esse aprendizado? Primeiro, eu olho o conceito base. Então, o que é você falar uma nova língua? É você entender, né, as palavras, e você conseguir falar elas. Basicamente isso. Todo exercício de aprendizagem, ele é primeiro uma inspiração, né, uma coisa que eu trago de fora para dentro, e depois uma transpiração que vai, né, uma coisa que sai de mim e vai para o mundo. Então, eu foco primeiro nessa parte, né, de absorver a informação para mim. Vocês podem aplicar para qualquer coisa que vocês queiram aprender na sua vida, tá bom? Por exemplo, consertar um carro, né? Mexer em motores de carro, por exemplo, uma habilidade aí que eu sei que pouquíssimas pessoas têm, né? Mas que é muito importante no dia a dia para que você não passe alguns perrengues. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que aprender como funciona o motor do carro, né? E aí, mesma coisa para o aprendizado de inglês. Você vai ter que aprender como funciona uma língua, né? Você desconstrói esse conceito básico, né? No caso, aprender as palavras. Segundo passo, eu vou precisar entender as entrelinhas ali do que é que acontece, por exemplo, no motor do carro, por exemplo, no inglês. Então, no inglês são os fonemas, que é uma coisa muito difícil, né? As palavras, elas são muitas vezes bem diferentes,
da escrita, né? Elas são pronunciadas diferentemente da escrita. Da mesma forma, por exemplo, o motor do carro. Uma coisa que você acha que faz, por exemplo, a queima do combustível, não faz só aquilo, ou faz uma coisa um pouco diferente, entende? É colocar os pingos nos is do que acontece no meio do processo. Próximo passo é você bisbilhotar, né? No caso do inglês é ouvir muito, comparando com o que você vê. Você vê o conceito do que você aprendeu sobre determinadas partes do motor do carro, por exemplo, e aí você vê aquilo trabalhando, aquilo funcionando, e aí você vai entender todas as entrelinhas, porque nenhuma informação, pessoal, nenhuma habilidade, nenhuma coisa que você aprende, ela é puramente visual, tá? Não sei se vocês conseguem pegar a referência, mas eu tenho essa crença que nada é puramente visual, nada é puramente prático, sempre tem um mecanismo ali por trás que a gente precisa entender muito bem. Vendo isso, né, sabendo disso, agora eu vou começar a tirar informação de mim e começar a aplicar na prática. Então eu vou começar, no caso do inglês, né, aprendi tudo, memorizei, vou começar a falar e aí desenvolver o músculo da prática, tá? No carro, mesma coisa. Deu problema no motor do carro, vou ter que começar a saber e a diagnosticar o que é que está acontecendo. E aí é onde mora o segredo, né? Que muitas pessoas elas só absorvem a informação e não colocam essa informação na prática, né? E aí é a diferença onde vem dos autodidatas para os estudantes profissionais, né? Que os estudantes profissionais, eles só absorvem a informação e acham que sabem executar a coisa. Na prática, a teoria é outra. Então você vai ter que aplicar o que você aprendeu, né? Vai ter que praticar muito, né? Até que você consiga de fato executar o que você se propôs a aprender, tá bom, pessoal? Então esse é só um disclaimer aí do que é um autodidata, o que é que você vai precisar fazer, né? Os pontos mais objetivos, desenvolver um senso lógico para que isso faça sentido para você durante o processo de aprendizagem e aplicação do aprendizado ali na prática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!